Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? Eu sempre gostei de silêncio. Do tipo de silêncio que você só encontra no campo, longe da estrada, longe das pessoas. Foi por isso que aceitei o trabalho na fazenda do Sr. Ademar, no interior do Paraná, mesmo depois que todo mundo me disse que aquele lugar era carregado. Besteira, pensei. Lugar antigo, isolado, lógico que as pessoas inventam histórias. Sempre foi assim. Sempre vai ser. A fazenda ficava perto de Prudentópolis, num pedaço de terra onde o milho crescia alto e denso. Eu era responsável por cuidar da plantação durante os últimos meses da colheita. Dormia num quartinho simples nos fundos da casa principal. E o trabalho era leve: irrigação, observação de pragas e, claro, manter os corvos longe. Na minha primeira semana lá, seu Ademar apareceu com uma criação bizarra feita com pedaços de palha, roupa velha e uma máscara de pano costurada à mão. Fiz esse espantalho com meu pai quando era guri, ele disse com um orgulho estranho. Dizem que dá sorte, dava medo na verdade. O pano do rosto era amarelado, manchado por anos de sol e chuva. Os olhos eram 2 buracos costurados com barbante preto. O corpo era torto, como se tivesse sido moldado por alguém que não conhecia o formato de um ser humano. Mas a coisa que mais me incomodava era o fato de ele sempre parecer estar olhando direto para casa, mesmo estando no meio da plantação. O espantalho foi fincado bem no centro do milharal, onde ninguém podia chegar. Com facilidade. Eu não fui com a cara dele desde o começo, mas também não falei nada. Gente do campo tem dessas superstições. Na segunda noite, acordei com um barulho do lado de fora. Passos. Levantei devagar, ainda meio grogue de sono. A janela do meu quarto dava para a plantação. Abri uma fresta e olhei. Nada. O milho se mexia levemente com a brisa, mas não havia ninguém. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava tudo com aquela luz prateada que dá a impressão de que o mundo está coberto por poeira. Voltei para a cama, mas antes de adormecer, tive a impressão de ter visto a silhueta do espantalho mais próxima, da casa do que deveria estar. Achei que era coisa da minha cabeça. Fadiga, imagens mentais se misturando com o que vi durante o dia. Só que na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo som. Só que dessa vez, quando olhei pela janela, o espantalho não estava mais no campo. Ele estava na beira do quintal, perto do galpão de ferramentas, parado, imóvel, as roupas de pano balançando devagar, os braços caídos ao lado do corpo, mas o corpo parecia mais ereto, mais vivo. Saí com a lanterna na mão e o coração martelando no peito. Não havia pegadas, nenhum rastro, e quando a luz da lanterna o atingiu, percebi que o espantalho estava molhado. O pano pingava, como se tivesse saído de dentro da terra. Voltei correndo para o quarto. Na manhã seguinte, fui até o milharal. E, para minha surpresa, o espantalho estava de volta à posição original, fincado no centro da plantação, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei parado ali, encarando ele por longos minutos. Será que eu tinha sonhado? Será que, de alguma forma, minha mente estava pregando peças? Nas noites seguintes, a movimentação aumentou. Toda madrugada, o espantalho estava em um lugar diferente. Às vezes perto da mangueira, outras vezes próximo do celeiro, e sempre se aproximando mais. A cada dia, um passo invisível em direção à casa. Eu comecei a perder o sono. Cada barulho da noite me fazia saltar da cama, o farfalhar das folhas, os estalos das tábuas. Até mesmo o som da minha respiração parecia alto demais. Comecei a anotar os locais onde o encontrava, tentando montar um padrão. Não havia. Ele se movia como um animal caçando. Em um fim de noite mais silencioso do que o normal, acordei com algo diferente. Não era som. Era uma ausência dele. Não havia grilos. Não havia vento. O silêncio era absoluto.
Saí da cama e abri a cortina com cuidado. O espantalho estava na varanda, apenas alguns metros de onde eu estava, parado, imóvel. Mas agora eu via o rosto dele mais de perto. E não era o mesmo. A costura dos olhos estava aberta. Dentro, onde deveria haver apenas sombra, havia alguma coisa. Um brilho úmido, quase como olhos de verdade. E o pano ao redor da boca estava rasgado, formando algo que lembrava um sorriso torto e largo demais. Eu já não conseguia mais pensar direito. Fiquei dias sem dormir. E toda noite o espantalho estava lá. Às vezes na porta, às vezes parado perto da janela, outras vezes dentro do celeiro, com a cabeça inclinada, como se escutasse algo que eu não podia ouvir. Comecei a ouvir sussurros. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Vozes falando baixo, dizendo coisas como: volta pro campo, a terra quer você. Comecei a ver coisas no espelho. Minha pele parecia envelhecida, meus olhos mais escuros. Sonhava com a plantação me engolindo. Fileiras infinitas de milhos e o espantalho sempre me esperando no fim delas. Num desses sonhos, ele me abraçou. Senti o toque áspero do pano, o cheiro podre da palha molhada. Acordei gritando, com as mãos cobertas de terra. Era como se ele estivesse me puxando para dentro do solo aos poucos. Quando o dia clareou, saí. O espantalho não estava mais no campo, nem em lugar nenhum. Mas no chão da varanda havia pegadas de terra molhada. Várias, como se ele tivesse andado em círculos a noite inteira. Na semana seguinte, fui embora. Não falei com ninguém, não contei para ninguém. E agora, à noite, quando estou quase pegando no sono, ouço um som conhecido, o farfalhar do milho, mesmo que eu more no meio da cidade. E sei que, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar na varanda. De novo. Eu nunca fui de acreditar em coisas do outro mundo. Sempre achei que essas histórias de assombração eram conversa de gente solitária ou bêbada demais. Mas o que vivi naquela fazenda mudou tudo o que eu acreditava, ou o que eu achava que acreditava. Meu nome é Marcelo. Em 2019, aceitei um serviço temporário em uma fazenda no interior de Goiás. Um amigo meu que trabalhava com um agronegócio me indicou para ajudar na colheita de milho. O dono da fazenda tinha contratado poucos funcionários e precisava de gente para cuidar do milharal à noite, evitar roubo de grãos e vigiar os equipamentos. Era um bom dinheiro por pouco trabalho. Pelo menos era o que eu pensava. Cheguei lá no começo de setembro. A fazenda era gigantesca, isolada, sem vizinhos próximos. A sede era antiga, cheia de rachaduras nas paredes e portas que gemiam com o vento. Tudo parecia parado no tempo. Um único gerador mantinha a luz da casa acesa. À noite, o único som era o da natureza. Grilos, corujas e o farfalhar das folhas altas do milharal que cercava a casa como um mar verde escuro. Logo na primeira noite, algo me incomodou. Fiquei responsável pelo turno da meia-noite às 6 da manhã. Andava com uma lanterna e um rádio comunicador, mas tudo parecia calmo. Até que, por volta das 3 da manhã, ouvi uma coisa diferente. Foi um sussurro, fraco, quase como uma brisa sibilando entre as folhas de milho. Parei na hora, apontei a lanterna na direção de onde veio o som, mas não vi nada. Coisa da minha cabeça, pensei. Continuei o patrulhamento. Na noite seguinte, o sussurro voltou e ele disse meu nome. Marcelo, congelado, senti um arrepio escorrer pela espinha. Não havia ninguém ali. Gritei: quem tá aí? Nenhuma resposta, só o som do vento. Comecei a desconfiar que era algum dos outros funcionários querendo me pregar uma peça. No café da manhã comentei com o pessoal sobre o que tinha ouvido. Todos riram. Um dos peões, o Zé Carlos, olhou sério para mim e falou: você tá ouvindo a voz também, é? A mesa ficou em silêncio. Alguém deu um chute na canela dele por baixo da mesa e o assunto morreu ali mesmo. Mas aquilo me acendeu um alerta. Não era só comigo.
As noites seguintes pioraram. A voz se tornava mais clara, mais insistente, e não era só o nome que dizia. Ela começava a falar frases desconexas, como se estivesse contando uma história que eu não conseguia entender. Foi enterrado. Não era para saber. O sangue seca, mas a terra lembra. Comecei a ter dificuldade de dormir durante o dia. Quando fechava os olhos, sonhava com fileiras infinitas de milho, e lá no centro do milharal, uma figura de olhos negros me observava entre as folhas. Eu acordava suando, ofegante e com o coração disparado. Aquilo começou a afetar meu trabalho. Eu estava cada vez mais cansado, mais paranoico. Na sexta noite, a coisa chegou a um ponto de ruptura. Eu estava andando perto do limite da plantação quando percebi algo bizarro. Os pés dos milhos estavam virados para dentro. Toda a plantação parecia formar um círculo, como se tivesse sido moldada por alguma força invisível. No centro havia uma trilha aberta que antes não existia. Contra qualquer bom senso, entrei naquela trilha. A lanterna tremia na minha mão. Cada passo afundava na terra úmida e o som dos meus próprios passos me parecia alto demais. As folhas de milho roçavam meu rosto como dedos frios. A cada metro que eu avançava, o ar ficava mais pesado e o som da voz aumentava. Não deveria ter vindo, mas agora não tem mais volta. Cheguei ao centro da trilha. O chão ali estava escavado, como se alguém tivesse cavado às pressas e depois jogado terra por cima de novo. No meio, uma cruz improvisada com 2 pedaços de madeira fincados. Na base da cruz, uma caixa de madeira meio apodrecida. Me ajoelhei, tremendo, e abri com dificuldade. Dentro dela havia um pedaço de tecido ensanguentado e um dente humano. Foi quando ouvi um barulho alto atrás de mim, como se alguém estivesse correndo entre as folhas. Me levantei, apavorado, e apontei a lanterna, mas não vi nada. Só as folhas balançando, como se algo tivesse passado por ali. Saí correndo feito louco de volta para a sede da fazenda. Cheguei tremendo, com a respiração descompassada. Ninguém me ouviu bater na porta. Quando consegui entrar, encontrei Zé Carlos sentado sozinho na cozinha, olhos fixos na parede. "Você viu também, né?" ele disse, sem me olhar. Assenti sem saber o que dizer. "Essa terra foi amaldiçoada faz tempo." Ele continuou. "Dizem que o dono antigo da fazenda, o pai do patrão atual, contratou uns caras para cavar um poço profundo, mas eles encontraram ossadas lá embaixo. Ninguém falou nada, só jogaram terra por cima e fingiram que nada aconteceu. Mas a terra, ela não esquece." Fiquei em choque. Aquilo explicava o que vi, o que ouvi. "A voz, ela fala com você também?" Zé Carlos olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. "Ela quer ser ouvida. E quando você ouve, ela não vai embora nunca mais." Decidi ir embora no dia seguinte. Não peguei nem o pagamento. Só queria sair dali. Mas naquela noite eu cometi um erro. Resolvi queimar a caixa que encontrei. Achei que destruindo aquilo, talvez eu me livrasse da maldição. Joguei álcool, risquei o fósforo e assisti as chamas consumirem o pano e o dente. A voz gritou. Foi a primeira vez que ela gritou. Um urro agudo, doloroso, como se a própria terra estivesse sendo ferida. O chão tremeu sob meus pés. As folhas do milharal se agitaram violentamente, embora não houvesse vento. Corri para dentro da casa e me tranquei no quarto. A noite foi um inferno. A voz berrava, repetia meu nome, dizia que eu havia acordado os que dormiam. Na manhã seguinte, parti, sem olhar para trás. Desde então, a voz nunca mais me deixou. Às vezes, no silêncio da madrugada, mesmo morando em um apartamento no centro de Goiânia, ainda ouço Marcelo, e às vezes sinto o cheiro de terra molhada no meu quarto. E ouço passos suaves, como se alguém caminhasse entre folhas, como se o milharal tivesse me seguido.
Meu nome é Matias, sou de Goiânia e no ano de 2013 vivi algo numa fazenda no interior de Goiás que me persegue até hoje. Não foi fantasma nem criatura estranha, mas a sensação de estar cercado por um segredo que ninguém quer contar, isso sim é um tipo de terror que não te larga nunca mais. Tudo começou com um trabalho temporário. Eu cursava agronomia, estava sem grana e um amigo da faculdade me indicou um bico numa fazenda. Era simples, 1 mês de serviço pesado, salário à vista, comida e alojamento garantidos. Toparia de novo, sem pensar 2 vezes. A fazenda São Clemente era enorme, daquelas que o milho e a soja sumiam no horizonte. Mas tinha algo no ar ali, algo no silêncio, no jeito dos funcionários, nas ordens do gerente. O homem que mandava ali era o seu Zaqueu. Seco, direto, daqueles que olham atravessado até quando você só quer dar bom dia. Logo no primeiro dia, ele me deu as instruções básicas e um aviso estranho. Aqui não se pergunta demais. Faz seu trabalho, come, dorme e vai embora no fim do mês. Quem se mete onde não deve, acaba se arrependendo. Dei um sorriso amarelo. Achei que era só papo de chefe rabugento. O alojamento era simples, cama de madeira, ventilador barulhento, banheiro coletivo, mas não me importava. Eu queria o dinheiro. Nos primeiros dias me ocupei com tarefas diversas: descarregar caminhão, empilhar sacas, limpar ferramentas, trabalhar. Em lavoura não era novidade para mim. Mas teve algo que me chamou a atenção desde o começo: o silo principal. Era uma estrutura alta, de metal, com uma porta trancada por um cadeado grosso e correntes. Ninguém se aproximava dele. Ninguém falava sobre ele. Na terceira noite, por volta das 10 da noite, eu estava deitado quando ouvi um som estranho. Parecia vir da direção dos silos. Era algo entre uma batida metálica e um arranhado abafado. Me levantei, fui até a janela. Nada. Mas o som veio de novo, fraco. Toque, toque, toque. Saí do quarto com uma lanterna e fui até lá. O campo estava escuro, exceto pelas luzes da casa principal ao fundo. Me aproximei do silo, tentando ser discreto. O som tinha parado. Encostei o ouvido na estrutura metálica. Nada. Silêncio absoluto. Voltei para o quarto com a sensação de que minha cabeça estava pregando peça. Talvez o barulho fosse de algum animal ou do vento batendo nas chapas de zinco. Na noite seguinte, ouvi de novo, mas agora parecia mais próximo, mais rítmico. Toque, toque, toque. 3 batidas, depois silêncio. No dia seguinte, comentei no almoço com 2 dos peões, tentando parecer casual. Vocês já ouviram uns barulhos estranhos à noite, tipo vindo dos silos? Eles congelaram por 1 segundo. Um deles, o mais novo, disfarçou com um riso nervoso. Deve ser rato. Aqui tem bastante. O outro nem respondeu. Apenas abaixou a cabeça e continuou comendo. Aquilo me deixou inquieto. Não era só barulho. Era o jeito como todos pareciam fingir que não ouviam. Na noite de sábado, tomei coragem. Esperei todos dormirem, peguei minha lanterna e fui até o silo. A porta, como sempre, trancada. Dei a volta na estrutura procurando alguma entrada, mas só encontrei uma pequena grade de ventilação, alta demais para alcançar. O som não veio naquela noite, mas o que me incomodava era a ausência dele. A partir daí, os dias foram ficando mais pesados. O trabalho mais cansativo, as pessoas mais caladas. Comecei a perceber que algo estava fora de lugar. Seu Zaqueu me dava tarefas longe do silo sempre que podia. E quando ele passava por mim, parecia me observar com mais atenção do que o normal. Numa tarde, aproveitei uma pausa e fui até um canto mais afastado da propriedade, onde os peões fumavam escondido. Encontrei o rapaz mais novo, o que riu da minha pergunta sobre o barulho. Me aproximei e disse: aquilo não era rato, né? Ele olhou para os lados, deu uma tragada e murmurou: tem coisa aí que é melhor não mexer. Só te digo isso, você não é o primeiro a perguntar. Como assim? Ele abaixou a cabeça. Teve um cara que trabalhou aqui no ano passado.
Sumiu do nada. Disseram que largou o trampo e foi embora, mas o carro dele ainda está encostado lá no galpão. Ninguém nunca veio buscar. Arrepiei. E o silo? O que tem lá dentro? Sei lá, ninguém entra, ninguém mexe, mas às vezes dá para ouvir coisa. Mas se eu fosse você, esquecia. Faz seu mês, pega seu dinheiro e vaza. Aquilo me deixou com a cabeça ainda mais cheia. Naquela mesma noite, pouco depois da meia-noite, ouvi o som mais forte de todos. Toque, toque, toque. 3 batidas secas. Depois, um arranhado. Como se alguém ou alguma coisa estivesse tentando sair. Dessa vez, saí correndo do alojamento. Corri até o silo. Quando cheguei, o barulho já tinha cessado. Iluminei a porta. As correntes estavam no lugar. Nenhum sinal de arrombamento. Nada. Coloquei o ouvido na porta, desesperado por qualquer som. Silêncio absoluto. Voltei a ouvir apenas meu próprio coração batendo no peito. Sentei no chão, ao lado da estrutura, e fiquei ali por alguns minutos, tentando entender se eu estava enlouquecendo. Talvez estivesse. Ou talvez aquilo fosse uma armadilha psicológica. Sabe aquela sensação de que todo mundo sabe de algo, menos você? No dia seguinte, decidi que não ia ficar mais ali. Fui até a casa do seu Zaqueu e disse que queria ir. Embora, ele ficou me olhando por longos segundos sem piscar. Depois cruzou os braços e falou com a voz seca. Tá com medo de quê? De nada. Só quero ir embora. Não tô me sentindo bem. Ele assentiu, pensativo. Pode ir, mas deixa meu. Nome fora de qualquer coisa, entendeu? Aquilo me deixou em alerta. Como assim? A gente não gosta de encrenca aqui, nem de gente fofoqueira. Cuida da sua vida. Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas e fui embora. Nem esperei pelo dinheiro. Peguei carona com um caminhão de ração que passava pela estrada de terra e não olhei para trás. 2 semanas depois, já de volta à cidade, entrei em contato com um jornalista investigativo que mantinha um blog sobre condições de trabalho em fazendas no Centro-Oeste. Contei tudo. Desde o clima estranho, o silêncio dos funcionários, o desaparecimento do outro rapaz, até os barulhos no silo. Ele ficou interessado, mas pediu provas. Eu não tinha nenhuma, nem foto, nem gravação, nem nomes, só o meu relato. A matéria nunca saiu. Hoje, passados quase 13 anos, a fazenda continua funcionando. Vi num site que ela agora pertence a outra empresa, mas quem conhece a região diz que tudo ali continua igual. Os mesmos funcionários, o mesmo gerente, o mesmo silo. Nunca mais voltei para aquele lugar. Mas, de vez em quando tô sozinho, à noite, no silêncio total, eu ainda ouço toque, toque, toque. Cada vez que ouço, me pergunto: será que era mesmo só coisa da minha cabeça? Ou será que eu cheguei perto demais de algo que não devia ser descoberto? Eu não estava em busca de recomeço. Tudo que eu queria era fugir. Depois da morte da minha esposa, passei meses vagando por cidades pequenas do interior do Mato Grosso do Sul, afundado em remédios e silêncio. Um amigo distante, talvez por pena, me ofereceu uma casa para reformar dentro de uma fazenda de gado que ele havia herdado no Pantanal. Disse que a antiga sede ainda estava de pé, mas que a casa onde morava o antigo capataz, afastada da sede principal, precisava de cuidados. Fica isolada, mas o lugar é bonito. Você pode ficar lá o tempo que quiser, só arrume o telhado e limpe a parte de dentro. É sua por enquanto. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Só o fato de ninguém me conhecer por lá já era o suficiente. Cheguei num fim de tarde abafado. O céu tinha aquela coloração cor de ferrugem que o Pantanal exibe antes de anoitecer. A estrada de terra levava até a sede da fazenda, onde deixei meu carro e peguei uma das motos. Levei o essencial: uma mochila com roupas, ferramentas, mantimentos e uma garrafa de cachaça que parecia mais remédio do que bebida.
A casa do capataz ficava a uns 2 quilômetros da sede, num pedaço de terra cercado por árvores retorcidas e silêncio úmido. Era uma construção simples, com varanda, janelas de madeira e paredes de barro velho. A porta estava aberta. O cheiro de poeira antiga, mofo e algo mais, algo doce, enjoativo, me atingiu como um soco. Passei a primeira noite tentando ignorar a sensação de que não estava sozinho ali. Você já teve a impressão de que a casa respira? Que as tábuas do chão estalam com um ritmo, como se estivessem acompanhando uma respiração lenta? Foi isso que senti. O teto chiava de maneira ritmada. O vento passava pelas frestas com sons que pareciam palavras quase pronunciadas. Na manhã seguinte, comecei a limpeza. A parte mais estranha foi quando encontrei um armário trancado no quarto de trás. A chave estava presa num prego atrás da porta. Abri com cautela. Dentro, uma pequena caixa de madeira coberta por um pano. Ao tirar o tecido, vi um diário de capa grossa, coberto de terra seca. Era do capataz. O nome dele era Hermínio Ferreira. As primeiras páginas eram normais. Anotações do gado, da chuva, reclamações sobre os peões e sobre o patrão. Mas, conforme os dias passavam, a escrita dele mudava. As frases perdiam o sentido, palavras riscadas, símbolos esquisitos desenhados entre parágrafos. Uma anotação me marcou. O buraco continua gemendo à noite, mas o patrão mandou calar, mandou encher de terra. Mas a terra também geme. Buraco? Que buraco? Na mesma noite ouvi o barulho. Um som abafado, como um lamento. Parecia vir debaixo da casa. Me levantei da rede e fui até a cozinha, com a lanterna tremendo na mão. As tábuas pareciam mais finas ali. Me agachei, bati com o nó dos dedos no chão. Soava oco. No dia seguinte, vasculhei o terreno e encontrei, nos fundos da casa, uma pequena área onde o capim crescia torto, mais alto que nos outros lugares. Cavei. Depois de uns 20 minutos, encontrei o topo de uma tampa de madeira, como uma escotilha. Usei a pá para abri-la, era um poço seco. Desci com cuidado, usando uma corda e a lanterna presa na cabeça. O fundo era pequeno, cheio de terra solta e raízes, mas tinha marcas nas paredes, arranhões, como se alguém tivesse tentado escalar desesperadamente para sair dali. Subi tremendo. A noite seguinte foi um inferno. A casa pareceu ganhar vida própria. Portas batiam, janelas trancadas se abriam sozinhas. E aquele som, o lamento vindo do chão, agora mais forte, parecia alguém chorando com raiva. No diário, havia uma anotação em letras tremidas. Ele mandou tapar o poço. Disse que era só mais um vaqueiro que caiu bêbado. Mas eu ouvi. Ele gritava por horas. Gritava até parar. E agora ele fala. A partir daí comecei a sentir que algo me observava o tempo todo. Cada canto da casa parecia esconder olhos invisíveis. À noite eu ouvia passos dentro da casa quando eu estava deitado. Comecei a falar sozinho. Lia o diário como se fosse a única coisa que me mantinha conectado à realidade. Mas até ele começou a se tornar incoerente. Em uma das últimas páginas, Hermínio escreve: os ossos não dormem. Eles não foram enterrados, só escondidos. Eu ouço os dentes batendo lá embaixo. Eu ouço o riso. Naquela noite não dormi. Sentei na varanda com uma espingarda velha que achei no armário e fiquei olhando para o mato. Ouvia o barulho de algo rastejando nas folhas. Quando a lua surgiu, vi por entre os galhos a sombra de uma pessoa andando curvada, como se arrastasse os pés. Não consegui distinguir o rosto, mas vi que ela parou e olhou direto para mim. O ar ficou pesado. Meu peito começou a doer. Tive uma crise de pânico ali mesmo. Desmaiei. Acordei deitado no chão da varanda, sujo de terra. Havia pegadas ao redor do meu corpo. Foi aí que decidi sair dali, voltar para a cidade, para o que restava da minha vida. Mas a casa não quis me deixar ir. Na última noite, enquanto fazia as malas,
ouvi o barulho mais horrível que já escutei na vida. Alguém batendo de dentro do chão da casa, bem abaixo da sala. Batidas secas, violentas, como se quisessem sair. A madeira começou a rachar. Fui até a porta, mas ela não abria. Janelas também trancadas. A casa inteira tremia. Eu gritava, batia nas paredes e o som da madeira se partindo atrás de mim aumentava. Quando finalmente a porta cedeu, corri como nunca. Montei na moto e nem olhei para trás. Hoje, faz 3 anos desde aquele dia. Nunca contei isso para ninguém, até agora. Mas tem uma coisa que ainda me persegue: o diário. Eu trouxe comigo sem querer. Estava dentro da mochila quando voltei. Achei que tinha jogado fora, mas ele apareceu. Meu nome é Marcos. Tenho 34 anos e até 2 anos atrás vivia em Goiânia, longe de qualquer terra ou cheiro de esterco. Tudo mudou quando meu pai morreu. Ele era um homem fechado, típico do interior, que pouco falava, mas que sempre teve um certo fascínio por manter a fazenda da nossa família, mesmo com todos os filhos tendo fugido para a cidade. Quando ele faleceu de um infarto fulminante no meio da plantação de milho, eu fui o único a aparecer no enterro. Meus irmãos nem deram sinal. Herdei a fazenda por pura falta de opção. Não queria vender logo de cara, talvez por remorso, talvez por curiosidade. Ela ficava em um ponto bem isolado de Goiás, depois de horas em uma estrada de terra cheia de buracos. Ao redor, só campo, pasto e uma imensidão de milho que parecia engolir o horizonte. O nome da propriedade era Santa Esperança, um nome otimista demais para um lugar tão silencioso e esquecido. A casa era simples, mas funcional. 2 quartos, sala, cozinha e um alpendre onde meu pai gostava de sentar com uma cachaça na mão. Tudo ali parecia parado no tempo. O rádio a pilha ainda estava na mesa, tocando uma estação AM com chiado. Os móveis cobertos de poeira. E uma coisa me incomodava desde o primeiro momento: o silêncio. Um silêncio que não era natural. Não havia o barulho dos insetos, nem do vento no milho. Era como se o ar estivesse suspenso, esperando alguma coisa acontecer. Na primeira semana, tentei colocar a casa em ordem. Contratei um rapaz do vilarejo mais próximo, o João, para me ajudar com a roça. Ele era quieto, mas eficiente. Sempre que podia, me dava conselhos meio enigmáticos. O senhor não devia ficar aqui sozinho à noite. Essas terras têm memória. Não. Entendi muito bem o que ele quis dizer na hora. Só sorri e continuei trabalhando. Mas comecei a reparar em algumas coisas. Primeiro, havia pegadas perto da plantação, à noite. Grandes, afundadas. Achei que fosse de algum boi solto, mas não havia gado naquela área. Depois, objetos começaram a sumir. Uma enxada desapareceu. O lampião da varanda também. Pensei que poderia ser João, mas ele parecia mais assustado do que eu. Chegou um dia a me dizer: "Tem alguém se escondendo no milho." Achei que fosse brincadeira ou superstição boba do interior. Mas aí eu ouvi. Na madrugada, fui acordado por um barulho seco, tipo alguém pisando em gravetos. Fui até a janela e no breu vi algo se movendo entre os pés de milho. Peguei uma lanterna e iluminei, mas não vi nada. Apenas o milho balançando, suavemente, como se tivesse acabado de ser tocado. No outro dia, João apareceu pálido. Disse que não voltaria mais. Seu pai sabia. Ele deixou essa fazenda isolada por um motivo. Tem gente que vive no mato, gente que não quer ser achada. Ele foi embora sem nem aceitar o pagamento. Foi aí que tudo desandou. Sozinho comecei a ouvir barulhos mais frequentes à noite, raspadas na parede, passos no alpendre. Um dia, acordando, encontrei a porta dos fundos aberta e cravado na madeira da varanda, um facão enferrujado. Era como um aviso. Resolvi andar pela plantação durante o dia, armado com minha espingarda velha.
Queria ver se encontrava rastros, acampamentos, qualquer coisa. Após quase 1 hora andando, comecei a ouvir um zumbido, uma espécie de murmúrio vindo do meio do milharal. Aproximei-me devagar e então vi uma clareira escondida com restos de fogueira, pedaços de pano e algo que me gelou o sangue. Fotografias da minha família. Fotos minhas, dos meus irmãos pequenos, da minha mãe, que morreu quando eu era criança. Eram impressas, antigas, e estavam espalhadas no chão como um altar. Algumas estavam furadas, queimadas, rabiscadas com frases sem sentido. Ele não merecia ficar aqui. O filho voltou. Vá embora. Voltei correndo para casa, tropeçando com a respiração descompassada. Tranquei todas as portas. Liguei para a polícia local, mas riram de mim. Disseram que provavelmente era só um morador de rua ou algum sem terra invadindo. Me orientaram a ficar atento e evitar confronto. Naquela noite, o ataque veio. Primeiro foi a janela do quarto quebrada, depois os passos dentro da casa. Eu me tranquei no banheiro, espingarda na mão do coração martelando. Ouvi vozes sussurrando, uma risada leve e depois silêncio. Silêncio absoluto. Quando saí, encontrei a sala revirada, a porta da frente aberta e algo escrito na parede com carvão. Você é o último. Fugi dali no amanhecer. Dirigi por horas até chegar na delegacia mais próxima. Fiz um boletim de ocorrência, mas nunca encontrei apoio de verdade. Voltei a Goiânia com o coração em frangalhos. Depois de um tempo, um vizinho distante, o único que ainda morava naquela região, me ligou. Ele disse que a casa havia sido queimada. O milho estava seco e morto. Ninguém mais ousava chegar perto da casa. Descobri meses depois, através de um senhor antigo da cidade, que naquela fazenda, nos anos 70, houve um massacre. Um grupo de jagunços torturou e matou invasores de terra, enterrando-os no milharal. Dizem que meu avô foi um dos mandantes e que meu pai herdou a culpa e o segredo. Hoje, 2 anos depois, ainda acordo com o som imaginário de passos no corredor. A fazenda foi oficialmente considerada abandono voluntário pelo cartório. Ninguém quer comprar e ninguém mais fala dela. Se tem algo que aprendi com tudo isso, é que o verdadeiro terror não vem do além. Ele está aqui, escondido entre as folhas de milho, no silêncio de quem viu demais e escolheu se calar. A terra guarda tudo, e às vezes ela cobra. Aquele lugar ainda está lá, esperando alguém novo, alguém que não conhece o silêncio. O sertão tem seus mistérios. Os mais velhos dizem que a terra seca guarda segredos antigos, que nem todo grito que ecoa na mata vem de gente viva. Eu nunca fui homem de ter medo fácil. Sempre fui criado na lida bruta, cavalgando pelo sol quente, enfrentando bicho e tempo ruim. Mas naquela noite, naquela maldita noite, eu vi o que não devia. Meu nome é Zé Honório e sou vaqueiro desde que me entendo por gente. Trabalhava na fazenda de seu Amadeu, um patrão severo, daqueles que não gosta de ouvir desculpa. Ele criava gado na região de Pajeú, em Pernambuco, uma terra braba, seca e cheia de veredas, onde o mato engole o que se perde. Certo dia, no final da tarde, seu Amadeu me chamou na varanda da casa grande. Honório, uma das novilhas, sumiu. A última vez que viram, estava indo para as bandas do mato fechado. Quero ela de volta antes do sol nascer. Não discuti. Peguei meu cavalo, uma lanterna a querosene e uma corda de laço. E fui. O mato era denso. Os galhos retorcidos pareciam braços, se esticando na escuridão. Meu cavalo bufava nervoso, as orelhas em pé, farejando algo que eu não via. Acendi a lanterna, varrendo a trilha com a luz fraca. Foi quando ouvi uma voz, baixa, arrastada, saindo das sombras do mato. Honório! Meu sangue gelou. Virei a lanterna devagar, esperando ver um dos peões brincando comigo, mas não havia ninguém. Só o vento empurrando as folhas secas. Balancei a cabeça, tentando ignorar.
O cansaço prega peça na gente. Segui adiante, chamando pela novilha. Ouvi um mugido fraco vindo mais à frente num descampado, mas quando cheguei lá, não vi sinal da vaca. Só o silêncio, pesado, quase sufocante, e então, de novo. Honório! A voz vinha de dentro do mato. Segurei firme as rédeas do cavalo, que agora tremia de medo. Quem tá aí? Gritei. Minha boca ficou seca. O medo começou a querer tomar conta de mim, mas eu sou homem de coragem. Com a mão suada, tirei o facão da cintura e avancei a pé. A luz da lanterna tremia. A cada passo, parecia que o mato ficava mais fechado, o ar mais pesado. E então eu vi. Lá, de pé no meio da trilha, tinha um homem. O gibão de couro estava gasto e sujo, a calça rasgada no joelho, as botas cobertas de lama seca. O chapéu largo escondia parte do rosto, mas a boca sorria grande demais. Honório! Ele chamou de novo, sem mover os lábios. Minha mão apertou o cabo do facão. Quem é você? O homem deu um passo à frente, e a luz da lanterna pegou seu rosto por inteiro. Não tinha olhos. Só buracos fundos, escuros como um poço sem fundo. A pele ao redor da boca parecia costurada, como se alguém tivesse puxado os cantos num sorriso forçado. Meu peito se apertou num terror que eu nunca senti antes. E então ele riu. Um som oco, distorcido, que não parecia sair de uma garganta humana. Corri como um condenado fugindo do inferno. Meu cavalo, como se soubesse o perigo, já estava de costas, pronto para disparar. Subi na sela num salto, cravei os esporões e fiz o bicho voar pela trilha. O vento zunia nos meus ouvidos, mas mesmo assim eu ainda ouvia a voz. Honório. Cheguei na fazenda quase sem fôlego, o peito ardendo. Os peões vieram ver o que estava acontecendo, mas eu não conseguia falar nada. O medo ainda me apertava a garganta. E então, seu Amadeu saiu da casa. Quando me viu naquele estado, franziu a testa. Que diabo aconteceu, Honório? E a novilha? Engoli em seco. O senhor me mandou pro mato atrás de uma vaca. Mas lá só tinha uma coisa me chamando pelo nome. O silêncio caiu pesado no terreiro. Alguns peões fizeram o sinal da cruz. Seu Amadeu me encarou por um tempo. Depois soltou um suspiro longo. Eu devia ter avisado. O último vaqueiro que mandei para lá nunca mais voltou. Senti um arrepio subindo pela espinha. Quem era ele? O velho patrão demorou a responder. Mas quando falou, sua voz saiu baixa. Um cabra chamado Honório. Ninguém nunca mais me viu cavalgando à noite depois daquilo. E até hoje, se o vento soprar forte no meio do mato, eu tampo os ouvidos. Porque sei que, se ouvir de novo aquela voz chamando o meu nome, dessa vez eu não vou conseguir escapar. O sertão é um lugar de histórias antigas, de assombrações que se espalham pelo vento seco e quente. Eu sempre achei que eram só lendas, histórias para assustar menino, até o dia em que vi com meus próprios olhos o que não deveria existir. Meu nome é João Batista e fui vaqueiro a vida inteira. Sempre montei meu cavalo antes do sol nascer, riscando a terra rachada com o casco do bicho, guiando o gado pelos caminhos do sertão. Mas uma noite, algo aconteceu. Algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Foi numa fazenda perto de Exu, em Pernambuco. O patrão tinha me contratado para vigiar um gado que andava sumindo misteriosamente. Os outros peões diziam que era coisa do vaqueiro sem rosto. Riam quando falavam, mas no fundo eu via o medo nos olhos deles. Diziam que ele era um homem que fez um pacto com o cão e que agora vagava pelo sertão atrás de almas para levar com ele. Não dei ouvidos. Sempre achei que medo era coisa de quem não tem coragem. Naquela noite montei meu cavalo e saí em patrulha. O vento estava parado, o ar pesado. O céu sem lua fazia tudo parecer ainda mais escuro. Apenas a lanterna na minha mão cortava a escuridão, projetando sombras retorcidas na caatinga.
Ouvi um barulho estranho, como um mugido abafado, mas distorcido, como se o som viesse de um lugar errado. Fui atrás. Segui os rastros no chão seco, até uma área mais afastada da fazenda. E então vi um homem montado em um cavalo negro, parado no meio da estrada de terra. O chapéu de couro largo escondia o rosto. Ele vestia gibão de vaqueiro, mas sua pele parecia estranha, como couro, velho ressecado pelo sol. Fiquei imóvel, sentindo um frio subir pela espinha. "Quem é tu?" perguntei, tentando parecer firme. Ele levantou o rosto. E foi aí que vi. Ele não tinha olhos, não tinha boca, não tinha nariz. O rosto era só uma pele lisa, esticada, sem nada, como se alguém tivesse apagado sua face com um ferro quente. Meu cavalo empinou, relinchando de terror, quase me derrubando. O medo me paralisou. O vaqueiro sem rosto ergueu a mão e apontou para mim. "Tu já é meu." A voz dele não saiu da boca, porque ele não tinha boca. Ela ecoou dentro da minha cabeça, como se tivesse surgido do próprio ar. A terra tremeu sob mim e senti uma força invisível me puxar. Segurei as rédeas com toda a força, tentando escapar, mas meu corpo começou a ficar pesado, como se algo estivesse me sugando. Lembrei do que minha avó dizia quando era criança. "Quando o diabo vier te buscar, reza. Reza com fé." Fechei os olhos e comecei a rezar o Pai Nosso com toda a força da minha alma. Um grito estrondoso rasgou o silêncio da noite. Quando abri os olhos, o vaqueiro sem rosto estava se retorcendo, como se a reza o queimasse por dentro. O cavalo dele relinchou e sumiu no escuro, e o próprio vaqueiro começou a se desfazer, como poeira levada pelo vento. Quando tudo acabou, caí no chão, suado e sem forças. Meu cavalo estava a poucos metros, tremendo de medo. Peguei as rédeas com as mãos trêmulas e montei. Nunca mais voltei àquela fazenda. Nunca mais cavalguei sozinho à noite pelo sertão. Mas às vezes, quando o vento sopra forte e o céu fica sem lua, eu ouço o som dos cascos batendo na terra seca. Meu nome é Inácio Silveira e sou vaqueiro desde que me entendo por gente. Passei a vida montado no lombo do cavalo, cruzando fazendas e veredas, guiando gado por terras secas. Nunca tive medo do sertão. Tudo começou numa sexta-feira, perto da meia-noite. Eu e mais 3 vaqueiros fomos atrás de um bezerro que se perdeu na mata depois de uma tempestade. A chuva tinha sido forte, a terra estava pesada e o rastro do bicho se apagava. No chão molhado, nos dividimos para cobrir mais terreno. Eu fui para o lado mais fechado, onde o mato vira bicho e engole quem anda sozinho. No começo, tudo parecia normal. O cheiro da terra molhada era forte e o vento sacudia os galhos secos. Meu cavalo, valente, ia firme, mas de repente parou. O bicho cravou as patas no chão e empinou as orelhas, farejando algo que eu não via. "Que foi, valente?" "Bora, cabra!" Tentei puxar as rédeas, mas o cavalo não se movia. Foi então que o silêncio veio. O vento sumiu. Os grilos, os sapos, os pássaros, nada mais fazia barulho. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Então, ouvi o farfalhar das folhas. Virei a lanterna para a trilha e vi algo. Primeiro, eram só sombras. Um vulto alto, largo, com braços compridos demais. A luz tremia e eu juro por Deus, parecia que a mata inteira se movia com ele. Foi quando ele falou: "Inácio." Meu nome. Ele sabia meu nome. O medo subiu pela minha espinha como gelo. A coisa saiu das sombras e tomou forma diante de mim. Era um homem, ou quase isso, alto como um tronco de angico, com pele escura e enrugada como casca de árvore. Os olhos eram 2 buracos fundos, onde só existia escuridão. O cabelo era um emaranhado de cipós e folhas secas, mas o pior era a boca, grande demais, sorrindo largo, com dentes que pareciam feitos de pedra.
Meu cavalo relinchou e desabou no chão, como se as pernas tivessem sido cortadas. Tentei correr, mas meu corpo não obedecia. Ele deu um passo à frente. O chão afundava sob seus pés, como se a terra cedesse para recebê-lo. Quem entra na minha mata paga o preço. A voz era grave. Saía de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o próprio mato estivesse falando. Eu tentei gritar, mas não saiu som. O suor escorria pelo meu rosto, o coração martelava no peito. Já me esqueceram, já não rezam mais para mim. Agora eu tomo o que é meu. Ele ergueu um braço e apontou para mim. Senti algo subindo pelo meu corpo. As veias das minhas pernas começaram a se retorcer, endurecendo como raízes. A pele dos meus braços escureceu, rachando como madeira velha. Meu peito ficou pesado, difícil de respirar. A mata estava me engolindo. Desesperado, lembrei do que minha avó dizia: se um dia encontrar o dono do mato, oferece respeito e nunca vira as costas. Com o pouco de voz que me restava, murmurei: me perdoe, pai da mata. Eu não sabia. Ele parou. O sorriso diminuiu. O silêncio ficou ainda mais profundo. Então ele riu. Um riso rouco, antigo, que parecia vir do próprio chão. Dessa vez eu deixo. Mas levo o aviso: nunca mais volta aqui, porque da próxima tu fica. Num piscar de olhos ele sumiu. A mata voltou a respirar. Os grilos começaram a cantar. O vento soprou de novo. Meu cavalo, antes caído, levantou num salto suado e tremendo. Subi na sela sem olhar para trás. Saí da mata como um condenado fugindo do inferno. Quando encontrei os outros vaqueiros, eles juraram que eu tinha sumido por horas. Mas para mim, parecia que se passaram apenas alguns minutos. Voltei para a fazenda em silêncio, o medo ainda preso no meu peito. Naquela noite, meu corpo doía como se tivesse sido cortado com navalha. Quando fui lavar o rosto, vi no espelho. Meus braços estavam cobertos de marcas escuras, como raízes crescendo sob a pele. Até hoje, elas nunca sumiram. Nunca mais pisei naquele mato. Nunca mais procurei nada que se perdesse lá. E toda noite, quando o vento sopra forte, sinto que ele ainda me observa. Pois então, meus filhos, cheguem mais para perto do fogo, que essa noite tá fria e a história que vou contar é de arrepiar os cabelos. História de visagem, de coisa ruim que ronda esse sertão velho de guerra. Eu já vi muito nesse mundo de Deus, mas tem coisa que até hoje me dá um arrepio no espinhaço só de lembrar. Eu me chamo Amaro, vaqueiro desde que me entendo por gente. Já passei dos 60, o couro já tá curtido de tanto sol e tanta chuva. E sei que nesse chão rachado tem coisa que a gente não deve mexer. O sertão tem seus mistérios e quem se atreve a desafiar o que não entende, paga caro. Isso que vou contar aconteceu lá, pras bandas do Vale Escuro, um lugar que nem os mais valentes gostam de passar depois que o sol se esconde. Dizem que ali, muito tempo atrás, um homem vendeu a alma pro coisa ruim em troca de riqueza e poder. Mas promessa com o tinhoso nunca sai barata, e quando chegou o dia do acerto, ele tentou fugir. Correu, correu, mas foi pego. E ninguém nunca mais ouviu. Só se sabe que desde então, o vale nunca mais foi o mesmo. Eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas. Até aquela noite, estava voltando de uma lida, só eu e meu cavalo, um alazão esperto chamado Vênus. A lua estava cheia, mas uma névoa esquisita cobria o chão, e o vento assobiava por entre os galhos secos. O cheiro de terra molhada se misturava com o suor do gado que eu tinha guiado o dia todo. Cansado, tomei o caminho mais curto, justamente pelo Vale Escuro. Vênus não gostou. Bufou, empinou as orelhas, começou a pisar miúdo, como se tivesse sentindo coisa ruim. Eu, teimoso, apertei os arreios e segui. Mas logo o silêncio veio. E esse silêncio, meus filhos, era um silêncio que doía nos ouvidos. Nem grilo, nem coruja, nem nada. Só o som do meu próprio coração que começou
E bater mais ligeiro. Foi então que ouvi um barulho de casco batendo no chão. Mas não era o de Vênus, não. Era outro, pesado, arrastado, vindo lá de trás. Virei para olhar e, juro pelo que é mais sagrado, vi uma sombra comprida, torta, andando no meio da neblina. Tentei enganar a vista, pensei que era só cansaço. Mas aí veio o cheiro. Um fedor de coisa podre, de carne estragada, de morte. Vênus começou a se agitar. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um estalo seco, como se um galho tivesse quebrado bem atrás de mim. Meu sangue gelou. Virei devagar e vi uma criatura, meus fios, alta, magra, com a pele esticada feito couro seco. Os olhos, duas brasas ardendo no escuro. O rosto. Deus me livre de descrever. Mas o pior foi quando abriu a boca. Porque não saiu som nenhum. Mas eu senti. Senti um frio subindo pelas costas, uma tristeza sem tamanho, um peso nos ombros que quase me fez cair do cavalo. Era como se aquela coisa sugasse minha alma, minha vontade de viver. Eu, que nunca fui de reza, comecei a murmurar um Pai Nosso embolado. E antes que terminasse, Vênus disparou. Correu como se o próprio demônio tivesse no encalço. E talvez tivesse mesmo. Nem sei como saí de lá vivo. Só lembro que quando cheguei no terreiro de casa, o galo cantou 3 vezes e tudo ficou quieto de novo. Desde esse dia, nunca mais. Passei pelo vale escuro. E aviso a todo mundo que cruze comigo. Se ouvir casco batendo onde não devia, se sentir aquele cheiro de morte e tristeza, vire as costas e corra. Porque tem coisa no sertão que não é para ser vista, e se for, que Deus tenha piedade da sua alma. Seu Amaro então cala-se, olhando para o fogo, como se ainda sentisse o peso daquela noite. E ao longe, num canto escuro do mato, um estalo seco ressoa. Mas pode ser só o vento. Você pode não acreditar, mas juro por tudo que é mais sagrado que foi verdade. Era noite alta, e eu tangia o gado pela vereda seca, voltando para o rancho depois de um dia duro de lidar. O céu estava limpo, estrelado, e o vento assobiava baixinho por entre os galhos retorcidos da caatinga. Meu cavalo, o relâmpago, ia firme, mas percebi que ele começou a ficar inquieto, bufando e esticando as orelhas para frente, como quem escuta coisa que gente não pode ouvir. Eu já passei dos 50, muito tempo de estrada, de boiada e de noites dormidas ao relento. Conheço cada som desse sertão, cada bicho, cada jeito que a terra fala com a gente. Mas naquela noite senti um arrepio diferente, um frio que veio do nada e subiu ligeiro pela espinha. Foi aí que escutei um choro. No começo pensei que fosse algum bicho perdido na mata. Um veado, talvez um gato do mato chamando sua cria. Mas o som era humano. Fraco, sentido, um lamento doído que fazia até a noite parecer mais pesada. Parei o cavalo e tentei escutar de novo. O choro veio de dentro da mata fechada, para a banda de um velho juazeiro retorcido que eu conhecia bem. Diziam que ali, há muitos anos, um menino tinha sumido, filho de uma retirante que morreu de sede nas secas bravas do passado. Mas eu nunca dei fé nessas histórias. Quem tá aí? Gritei tentando firmar a voz. O silêncio respondeu. Nem grilo, nem coruja, nem o vento que minutos antes ainda cantava por entre os galhos. Só o bater acelerado do meu coração e o resfolego nervoso de relâmpago. Resolvi seguir. Se era um menino perdido, eu não ia deixar para trás. Saltei do cavalo e fui a pé, empurrando os espinhos para lá, sentindo o cheiro forte de terra seca e folhas velhas. A cada passo, o choro parecia mais perto e mais fundo, mas então parou. Tudo ficou parado. O ar pareceu pesado, espesso, como se o tempo tivesse segurado a respiração. Meu peito apertou de um jeito esquisito e o suor frio brotou na minha testa. Foi quando vi, debaixo do juazeiro, encolhido na sombra do tronco, tinha um menino. Pequeno, mirrado, pele encardida feito barro.
Ele estava de costas para mim, o corpinho tremendo como se sentisse frio. Ei, menino, você tá bem? Nada. Fui chegando devagar, mas quando botei a mão no ombro dele, o mundo desabou. O menino virou num rompante e o que vi me gelou até a alma. Os olhos eram fundos, negros como buracos sem fim. A boca se abriu num sorriso que não era de criança, mas de coisa ruim, de alma penada, com raiva de quem ainda respira. E aí veio o grito, um grito que não era humano, que era de bicho, de ventania, de coisa velha e esquecida no tempo. Meu corpo travou, as pernas não obedeciam, e eu senti a presença de algo mais ali, algo grande, algo que me olhava das sombras. Relâmpago relinchou forte atrás de mim, me chamando de volta para o mundo dos vivos. Não sei como, mas consegui me mexer, saí em disparada, tropeçando e rasgando a pele nos espinhos. Subi no lombo do cavalo e toquei ele sem olhar para trás. Só quando o rancho apareceu no horizonte é que percebi que eu tremia inteiro. No outro dia, voltei ao Juazeiro, mas lá não tinha nada, nenhum rastro, nenhum sinal de menino. Só o silêncio pesado da caatinga e uma estranha marca no tronco da árvore, como se unhas fincadas tivessem arranhado a madeira, tentando escapar de alguma coisa. E até hoje, quando o vento sopra mais frio e arrastado, eu escuto bem de longe aquele choro de novo e rezo baixinho, só para garantir.